Bem-vindo ao canal! Hoje tivemos a leitura da Carta pela Democracia lá na USP. Você confere imagens, vamos analisar, porque dá para perceber que essa leitura virou um ato político pró-Lula. É para você entender que essa carta sempre foi uma carta pró-Lula. Chega lá na USP, quem está discursando, lendo, aplaudindo, defendendo a carta? Líder de CUT, líder de MST, líder de UNE, reitores esquerdistas, diretores de faculdade, todo mundo lá querendo se promover, querendo voto ou arranjar voto para aliados. Virou um palanque politiqueiro essa tal leitura. E aí, minha gente, você está observando as imagens, você não encontra uma bandeira do Brasil. Estão defendendo a democracia de quem? De quê? Do quê? Se nem a bandeira do Brasil vocês têm coragem de apresentar, de erguer, pelo contrário, vocês vaiam, xingam, queimam, pisoteiam. É a democracia vermelha que censura a mídia, que manda prender opositor? Será? Porque de Brasil tá zero aí em representatividade. Virou uma militância política, extremista inclusive, de esquerda. E aí teve gente que caiu nessa falácia de carta pela democracia, né, senhor Sérgio Moro? Que bobinho, muito bobo. Olha esse cara, foi para o União Brasil, levou uma rasteira e hoje o União Brasil, partido do Moro, está apoiando o Lula. Tão inocente, foi lá e assinou a carta pela democracia e hoje está vendo que a carta é pró-Lula. Por que não foi lá, o Moro? Ajudaram na leitura da carta que o senhor assinou, olha aí. Ele não, Lula sim. É isso. O senhor assinou para isso. Olha como... Imagina esse cara presidente do Brasil, Sérgio Moro. Gente, em 3 meses o Lula já estaria sentado no lugar dele no Planalto. Ou mandando os projetos, refazendo a agenda do Moro, que é tão inocente esse cara, tão bobinho o Moro, que qualquer um sobe nas costas dele. E nós, estudantes do Largo de São Francisco, não teremos medo de dizer que Bolsonaro não será mais presidente desse país. A juventude negra vai mudar esse país. Vamos junto, pessoal! Vamos lá, eu falava aqui que ele não tem bandeira do Brasil, porque ele tem vergonha. Inclusive eles acreditam até que o Bolsonaro, e ficam falando que o Bolsonaro sequestrou a bandeira, usurpou a bandeira. Uma ova, o povo brasileiro patriota que se identificou com o Bolsonaro. É o povo que ergue a bandeira, não é nem Bolsonaro. Bolsonaro também é um patriota, né? Se sente representado pela bandeira. Isso é motivo para a gente ficar feliz, até que enfim um povo se identifica com o presidente do seu país, graças a Deus. Mas quando na verdade a palavra democracia é que foi usurpada, sequestrada pela esquerda. Gente, eu estava observando esse discurso, eu nunca vi tanta democracia. É democracia para lá, democracia para cá, você nem consegue entender o raciocínio que eles estão tentando passar. Eles só querem encher a boca na ânsia de falar democracia. Você falou democracia, já tem 1000 aplausos. Não interessa nem o que você pensa da democracia, o que o cara quer transmitir. Se o cara falar, eu quero prender todo mundo que eu não gosto em nome da democracia, eles vão aplaudir. Eu quero cadeia para aquele que pensa diferente de mim. Democracia. Os caras já estão fanáticos, já estão doentes. Gente, a USP, que já foi uma universidade séria, hoje parece um hospício. Eu nunca vi tanta gente retardada junta. E democracia, 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 democracia. Gente, isso é coisa de retardado. Pra que isso? E quem é USP para falar de democracia? É pela democracia? Vai você me assiste, entra na USP com a camisa do Bolsonaro, com a camisa Meu Partido ao Brasil, de verde e amarelo. Vamos ver se eles vão ser democráticos com a sua presença lá. Fala que você é de direita. Você vai ser expulso, chutado, vaiado, xingado em nome da democracia. Agora vai de Lula, vai de Marielle Franco,
Vai de terrorista, de Che Guevara, de bandido. Você vai ser bem... Democracia. Porque o que é democracia para essa gente? Essa gente da USP, do Lula. É um projeto de poder. Democracia é quando nós, do PT, da esquerda, estamos no poder. Quando a gente não está no poder, não é democracia. Então a gente precisa voltar ao poder para restabelecer, restaurar a democracia novamente. Sempre foi assim. Democracia é um projeto de poder, de controle total do poder por eles, pela esquerda. Não, ele tem toda a razão. Todo ditador, os antigos, os atuais, se defendem com a palavra democracia. Você vai na Coreia do Norte, todo mundo aqui sabe que é uma ditadura lá. Mas como eles entendem o país deles? Como república, e é o nome oficial do país, República Democrática Popular da Coreia. Não é estratégia nova, é estratégia antiga. Eu quero colocar aqui na tela para você um texto de um livro. Foi o primeiro livro que eu li sobre política na vida, tem alguns anos atrás. Anatomia da Subversão, de Thomas de Hammond. Preste atenção, eu até grifei essa parte. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os comunistas usaram essa mesma tática de camuflagem. Ou seja, a palavra democracia na boca de um comunista é camuflagem. Eles usaram essa tática na Europa Oriental e na Coreia do Norte. Para diminuir a oposição e não deixar o povo perceber que seus países estavam sendo tomados pelos comunistas, os regimes do pós-guerra tinham o cuidado para não usar expressões como soviete, socialismo, comunismo, ditadura do proletariado ou coisas parecidas. Acabaram finalmente escolhendo a expressão democracia popular para os novos regimes. E aí segue aí a leitura, repúblicas populares também, etc. Agora você entende por que esses ditadores comunistas sempre enchem a boca para falar em nome da democracia? Camuflagem. É o disfarce, é a arma que eles têm. Embora essa seja a nova estratégia, de vez em quando eles continuam assumindo o que querem. Lembra de uma manifestação durante a pandemia da esquerda? Esse print é eterno, meu irmão. Veja no rodapé da Globo News. Protesto em São Paulo em defesa da democracia. Percebeu? Agora, leia a faixa do protesto. Em defesa da revolução e ditadura proletárias. Ditadura. Esses não têm medo de falar o que querem. Já o restante, tipo Lula, USP, disfarçam, é democracia. Democracia, na prática, na cabeça dos esquerdistas, não estou falando na teoria nem no modo geral de se entender, mas na cabeça do esquerdista, democracia é sinônimo de ditadura. Quando o Lula abre a boca para falar em democracia, você pode entender, ele está falando ditadura, ponto final. É por isso que ele tem tanto projeto de regulação de mídia, de financiar ditaduras novamente, que carinhosamente ele fala, vou voltar a fazer empréstimos em investimento internacional. Quando ele fala assim, é porque ele vai mandar o nosso dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Angola e demais ditaduras mundo afora, em nome de um investimento que se torna sempre calote no futuro. Hoje só levamos tudo isso, todos esses empréstimos, investimentos viraram calotes. Porque eles são caloteiros. É por isso que o Lula empresta, não só por emprestar, mas também tem aí umas denúncias de devolução de parte do dinheiro que vai para o PT. Isso aí é uma outra história também, já comentei, mas não quero estender assunto aqui. Então tem toda aí uma armadilha, uma movimentação, um roubo, uma proposta ditatorial nesses empréstimos. O Lula mesmo, em 89... com sua primeira candidatura à presidência da República, falava em dar calote na dívida externa. Ele não pagou a dívida externa em 2005, não, gente. Ele fez um jogo, ele enganou o povo. Ele quitou a dívida externa, porém triplicou a dívida interna. Trocou um juros de 4% que pagávamos ao ano por um juro de quase 20% ao ano.
Nossa, zerou a dívida externa. Pois é, mas a interna triplicou, quase que triplicou. Ele enganou o povo brasileiro e se gaba até hoje. Mas isso em 2005. Fez essa malandragem, essa roubalheira, essa covardia com o povo. Mas em 89 ele falava em dar calote. E é isso que todos os amigos dele fazem, dão calote quando recebem esses falsos empréstimos, digamos assim. Empréstimos, né, entre aspas. Falsos não precisa de aspas. Mas vamos lá. Eles estão defendendo Lula, só para a gente encerrar o vídeo. Em nome da democracia. E ao mesmo tempo apoiando Lula. Como explicar isso? É uma coisa surreal. Não é o Lula que estava aqui, ó, vou botar na tela, em 2009, com o senhor Muammar, ditador da Líbia, chamando o ditador de irmão e amigo, e dizendo que não pode ter preconceito com ditadores. Suavemente, carinhosamente, ele utilizou as palavras: não pode ter preconceito contra líderes não democráticos. Que bonitinho. Tá aí, apoiador de ditador. Não é ele que vai para Cuba, sempre foi para Cuba, a ditadura cubana. Tem gente que acha que Cuba não é ditadura. Ah, por quê? Ah, porque lá tem eleição. Gente, a eleição, ela não resume se o país é uma ditadura ou uma democracia. Até porque como é a eleição em Cuba? É como se aqui no Brasil fosse assim. Quem vai disputar a eleição? Lula versus Dilma versus Gleisi versus Haddad. Meu Deus, alguém vai vencer. E quem vencer leva todo mundo para o barco, para o governo ditatorial. É assim. Então não tem essa... Ai, eleição. Tem muita eleição que é fraudada. A Venezuela tem muita suspeita. Então, esse livro que eu mostrei aqui para você, Anatomia da Subversão, muito bom. Recomendo a leitura. Porque ele fala de todas as espécies de tomada de poder comunista, através de golpe, através de infiltração, através de terras, através de povos indígenas e através de eleições também. Fraudar eleições é uma estratégia. O ex-ministro José Dirceu afirmou que e dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Foi o que aconteceu nos estados bálticos, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, pela União Soviética. E aí o que o Lula fala até hoje, já que falamos de União Soviética, fala em pátria grande, fala em unir os países socialistas da América Latina como se fosse um bloco só, uma espécie de União Soviética. Projeto do Foro de São Paulo. Lula, Fidel Castro. Como esse cara pode defender a democracia? É o cara que aplaude e apoia o ditador Daniel Ortega da Nicarágua, que agora está censurando, regulando a mídia, está fazendo o que o Lula vai fazer no Brasil, caso eleito. Mandando fechar rádios de igrejas. A Nicarágua começou a mandar a polícia para fechar rádios de igreja. Estamos regulando a mídia em nome da democracia. É o cara que apoiou e apoia o Alberto Fernandes na Argentina, que destruiu a Argentina em nome do socialismo. É o cara que aplaudiu e apoia o novo ditador do Chile, que começa a destruir o Chile. É o cara que está apoiando esse guerrilheiro da Colômbia, que vai destruir a Colômbia, e que apoia o Maduro, né? É o cara que disse que a Venezuela tem democracia em excesso. É muita democracia na Venezuela. Tá aí o resultado. O mesmo Lula, que quer destruir o Brasil também, porque eles precisam destruir. Para você construir algo novo, um bloco, você precisa destruir tudo, o caos. Aí você entra com a solução. Mas eles destroem, eles são o motivo do problema e ainda querem ser a solução. Estão destruindo o nosso continente. Só falta o Lula ganhar. Aí, meu irmão, só Deus na causa. A China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. O Lula é amigo fiel da ditadura. Democracia é só uma camuflagem. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando.
Nós não temos isso aqui no Brasil. E são esses que ficaram puxando o saco lá na leitura. Eu estava assistindo a leitura, os discursos, puxando o saco de STF, os guardiões da Constituição. Guardião de quê? O cara que cria um inquérito, que se faz de vítima. Eu sou a vítima, sou o acusador, sou o investigador e sou o juiz da minha própria causa. Democracia onde, meu irmão? Para essa gente é a democracia deles, que é a ditadura que eles amam e pedem para o nosso país. Estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. É até triste, vou colocar uma cena aqui do ato de hoje. O diretor de uma faculdade lá de São Paulo se gabando do ato e feliz porque teve uma escola que fechou as portas hoje só para os alunos assistirem. Gente, isso é triste. A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro me dizia o seguinte: Celso, você não acredita, a escola onde estuda o meu sobrinho suspendeu as aulas de amanhã no horário da leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, para que os alunos do colégio possam escutá-la. Isso significa ensinar a democracia. Isso significa praticar a democracia. Isso significa, para que ninguém se esqueça, isso significa ditadura nunca mais, e para que jamais aconteça. Isso significa Estado democrático de direito já. Gente, isso é triste, é uma maneira de você manipular. E veja que ele joga uma coisa tão natural, que já virou uma coisa inconsciente. Eles acreditam realmente que aquilo ali é a democracia, é a normalidade do mundo, do país, que precisa ser seguido. Todo estudante precisa aqui gritar Lula livre, bandido livre, quero o ladrão de volta. É assim. Isso é triste. Eles estão formando militantes, porque a criança não entende de política. Ela vai se deparar com essas imagens, com essas aberrações, digamos assim, e vai entender como se fosse a coisa correta a ser seguida, o exemplo que o meu professor, o cara que sabe tudo, aquele que me ensina, aqui a educação, o ensino, está mostrando que é aquilo que eu devo aderir, acreditar, juntar e aplaudir. Ou seja, uma aberração, militância, pró-demônio. Eu falo pró-demônio porque comunismo é demônio, militância de esquerda é demoníaca. Qual o futuro do nosso país se as nossas crianças continuarem caindo nesse laço diabólico, militante, essa praga vermelha que assombra o país? Vamos fechar a escola, ou seja, em vez de estar aprendendo português, matemática, vai aprender a militar a favor de uma praga demoníaca, satânica, soviética, socialista, comunista, o raio que o parta. Isso é um crime contra a criança, contra o estudante. E tem gente que aplaude essa bosta. Não, isso é um crime contra as crianças, repito. Então tá aí, minha gente. Desabafei, falei bastante até, mas foi preciso, foi importante falar tudo isso aqui, mostrar tudo isso. Espalha o vídeo, compartilha. É importante, deixa o like se você gosta do canal, mete o dedo no like, deixa um comentário aí para fortalecer também. Quem puder colaborar, tá passando o nosso Pix na tela, brunojonsen@bol.com.br, e vamos ficando por aqui, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil. Comunismo aqui não. Vamos nessa.